Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar o sistema de amortização constante, também conhecido como sistema SAC. Vamos aprender a definir o valor da primeira prestação, da última prestação e do somatório de todas as prestações, ou seja, temos três assuntos relevantes para essa aula: cálculo da primeira e da última prestação. Além disso, o somatório de todas as prestações. Vamos trabalhar a partir de questões. Está aí a nossa primeira questão. O indivíduo adquiriu um carro no valor de R$ 30.000. Essa é a dívida, pessoal. Vou chamar aqui de DI. Então, a dívida DI é 30 mil. Beleza. A serem pagos em 30 prestações mensais. Aqui nós temos a quantidade de parcelas. Então, N, que indica a quantidade de parcelas, quantidade de prestações igual a 30. E o sistema é o sistema de amortização constante, sistema SAC. Ok. O empréstimo ele foi obtido a que taxa? Taxa de juros compostos de 2% ao mês. Então, vou anotar aqui a taxa. Taxa é de 2% ao mês. Eu quero saber o valor em reais da primeira prestação. Então, eu quero saber o valor de P1. Ok. Júlio, qual a importância de definir o valor de P1? É o seguinte, quando eu preciso calcular o somatório de todas as prestações no sistema SAC, eu faço esse somatório através do raciocínio de progressão aritmética, já que essas prestações são decrescentes e obedecem à lei de formação de uma PA, ou seja, de uma progressão aritmética. Então, como é que eu defino a soma de uma PA? Eu preciso pegar o primeiro termo, adicionar ao último termo, ou seja, eu somo os extremos dessa PA e eu multiplico pela metade da quantidade de termos. Essa é a fórmula da soma de uma PA. Então, se eu tenho a primeira parcela, eu tenho o primeiro termo. Se eu tenho a última parcela, eu tenho o último termo, ou seja, eu tenho os extremos. Se eu somar esses extremos e multiplicar pela metade da quantidade de termos, eu chego ao somatório das prestações no sistema SAC. Daí a importância de você saber definir o valor da primeira prestação, tudo bem? Daqui a pouquinho, em detalhes, eu vou falar sobre esse tipo de somatório. Vamos por etapas, começando pela primeira prestação. O que você aprende no cálculo de uma prestação na matemática financeira? Você aprende isso aqui, ó, que a prestação ela é o valor da amortização mais o valor dos juros naquele período. É o que você aprende. Só que eu quero te ensinar uma outra forma. Por quê? Porque quando eu me refiro ao juro, que aqui a gente pode colocar no singular ou no plural, quando eu me refiro ao juro, ele sempre incide sobre o saldo anterior. Então, o juro, ele sempre vai ser a taxa vezes o saldo anterior. Para você não ficar decorando assim, porque observe que são duas fórmulas. A prestação é a amortização mais o juro no período, amortização mais juros. E esse valor do juro, ele sempre incide sobre o saldo anterior. E como é que eu calculo o valor desse juro? Eu pego a taxa e multiplico pelo saldo anterior. Para você não decorar isso, eu vou te ensinar o seguinte mnemônico, tá bom? Você vai pensar aqui ó, em um rapaz. Você é um rapaz agora, beleza? Então, para você definir a primeira prestação no sistema SAC, você vai pensar assim, ó. Pensou em P1, que é a sua primeira prestação, você vai pensar nesse mnemônico aqui, ó. Amo a Judite. Então você vai ser um cara apaixonado pela Judite. Mas, Júlio, como assim amo a Judite? O que tem a ver isso com a prestação? Que mnemônico é esse? É muito simples, pessoal. Olha só. A sua primeira prestação, a sua primeira parcela, ela vai ser a amortização mais o valor do juro. Ué, Júlio, mas eu já estou vendo isso aqui, a amortização mais o juro. Sim. Só que esse juro, ele sempre vai incidir sobre o saldo anterior, que em se tratando de P1, vai ser sempre a sua dívida. Então, está aqui, ó, a amortização mais o juro sobre o valor da sua dívida. Então, você vai pensar, ama Judite, é um mnemônico. Sempre você vai conseguir calcular a primeira prestação dessa forma. Amo a Judite. A amortização mais o juro sobre a dívida. Acabou. É muito simples você entender. Quer ver? Olha como é simples. Como é que eu calculo o valor da amortização no sistema SAC? Eu pego a minha dívida e divido pela quantidade de parcelas, pela quantidade de prestações. Então, vou no rascunho e faço, olha, a amortização é a minha dívida, que será dividida pela quantidade de parcelas, que eu vou chamar de N. Nessa questão, a minha dívida é R$ 30.000. São 30 parcelas. 30 mil dividido por 30, é só cortar esse zero com esse zero. 3.000 por 3 dá 1.000.
Então, você vai perceber que a amortização é de R$1.000. Lembrando aqui, ó, P1 é a amortização mais o juro que ocorre sobre a dívida. Ou seja, tu ama Judite, ok? Então, em P1, eu tenho a amortização de R$1.000 mais o juro sobre a dívida. Pessoal, qual o juro? 2%. Aí você vai calcular 2% da sua dívida, que é 2% de 30.000. O que é 2% de 30.000? É 2 vezes 30.000 dividido por 100. Aí você corta esses dois zeros com esses dois zeros. 2 vezes 300 dá 600. Então, está aqui, ó, 1.600. Júlio, eu estou vendo que tem muito cálculo. Dá para fazer mais rápido? Sim, dá para fazer mais rápido. Eu estou apenas demonstrando o mnemônico. Ama Judite. Amortização mais juros sobre a dívida. Acabou, você não esquece isso. Agora você vai ver que na próxima questão eu já consigo fazer direto. Vamos lá, vamos conferir? Olha só. Vamos lá. Eu tenho aqui R$1.000. Essa é a minha dívida. Agora eu vou fazer direto para você entender como é simples. Eu tenho 10 prestações. Aí eu já paro tudo, sendo essas prestações mensais, e já calculo o valor da minha amortização. Minha amortização vai ser 1.000 dividido por 10. Olha como é simples. Corte esse zero com esse zero. 100 dividido por 1 dá 100. Então, o valor da minha amortização é R$100. Ok. Já adiantando, eu quero o valor da primeira prestação. Então, se eu quero o valor da primeira prestação, eu quero P1. E P1 ama Judite. É o valor da amortização, que é 100, mais o juro sobre a dívida. Pessoal, qual é o juro? 1% ao mês. Qual é a dívida? R$1.000. É só calcular 1% de 1.000. 1% de 1.000 é pegar o 1.000 e dividir por 100, que vai dar 10. Pronto. Chegamos ao valor da primeira prestação. Nem precisamos inventar muito. O gabarito é a letra C. Julio, de novo. Aqui eu tenho o valor da amortização, que é sempre a dívida dividida pela quantidade de prestações. Ok. Esse cara aqui é o juro sobre a dívida. Lembra da Judite? É o juro sobre a dívida. Qual é o juro? 1% ao mês. Então, o que você faz na prática? Você vai calcular 1% de 1.000. 1% de 1.000 é pegar o 1.000 e dividir por 100, que dá quanto? 10. Por isso que a gente tem 110, tá bom? Então, aqui o gabarito é a letra C. Júlio, isso dá certo sempre? Sim, isso dá certo sempre. Você não precisa recorrer à planilha, não precisa recorrer à tabela. Quer o cálculo da primeira prestação? Precisa dessa primeira prestação? Ama Judite. A amortização mais o juro naquele período, que é justamente o juro sobre a dívida. Ok, vai ser sempre assim? Sim, vai ser sempre assim. Agora é o seguinte, pessoal, vamos pensar na última prestação, na última parcela. Eu tenho aqui ó, uma dívida de R$600, sistema saque, são 3 prestações mensais. Eu já paro. Preciso calcular a minha amortização. Galera, não se faz nada no sistema saque sem amortização. A amortização é a dívida dividida pela quantidade de prestações. Então, qual é o valor da amortização? 200. Ok. A taxa de juros é de 2% ao mês. E eu quero saber o valor da terceira e última prestação. Pessoal, eu quero a última prestação. Júlio, qual a relevância da última prestação? A última prestação ela está incluída no cálculo de todas as prestações. Porque para eu somar as prestações no sistema saque, já falei nessa aula, eu pego a primeira prestação, adiciono a última prestação. É o somatório dos extremos. Multiplico pela metade da quantidade de termos. Tudo bem? Daí a relevância e a importância de você saber calcular a última prestação. E claro, eu vou te trazer um mnemônico. Porque olha só, pessoal. O mnemônico é o seguinte. Agora tu não vai ser mais um rapazinho. Você vai ser uma mocinha. Para você saber o bisuzinho aqui, né? Da última. Então você agora é uma mocinha. Beleza? E agora você não vai mais amar a Judite. Você vai amar o Juan. Júlia, amar Juan? Como assim amar o Juan? Então, agora tu está pensando na P última, ou seja, PU, que é a última prestação. P última, tá bom? PU. Então, aqui, você vai amar o Juan. Amo o Juan. Só que esse Juan aqui, pessoal, vai ser com M. É isso mesmo, vai ser Juan com M. Ué, Júlio, como assim amo o Juan? Vamos entender. Lá na sua última prestação, o juro vai incidir sobre o saldo anterior. E esse saldo anterior é o penúltimo. E o penúltimo saldo sempre é igual ao valor da última amortização. É um dos princípios que norteiam todos os sistemas de amortização. Então, se a minha última prestação ela tem amortização mais o juro, e esse juro incide sobre o saldo anterior,
ele sempre vai incidir sobre o penúltimo saldo. E o penúltimo saldo sempre será igual à última amortização. Daí, você vai pensar no mnemônico, amo o Juan. Vai ser o valor da amortização mais o juro sobre a própria amortização. Olha como é simples aqui o mnemônico. Aí você não precisa ficar gravando, né, esse monte de características. Olha só, pessoal. Amo é a amortização, mais o juro. Só que esse juro, ele vai rolar, ele vai incidir sobre quem, pessoal? Sobre a própria amortização. Então, aqui é o seguinte, ó, para calcular a última prestação, que eu chamo de PU, que é a penúltima, eu vou pegar o valor da amortização mais o juro sobre a própria amortização. Amo, Juan. Muito simples. Vamos lá. Qual o valor da amortização? 600 dividido por 3, 200. Mais o juro sobre a própria amortização. Pessoal, qual é o valor do juro? 2%. Quanto é 2% de 200? É 4, né? Você vai fazer 2 vezes 200 dividido por 100. Corta esses dois zeros com esses dois. 2 vezes 2 dá 4. Esse é o juro sobre a amortização. Eu estou calculando aqui 2% de 200. Olha que legal. Vai dar 4. Então, vou ter como última parcela, neste caso aqui no sistema saque, R$ 204. Portanto, o gabarito é letra C. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Relevância da primeira e da última prestações já está explicado. Eu preciso desses extremos para o somatório de todas as prestações. Esquece construção de planilha. Quero a primeira prestação. Sou um rapazinho. Amo a Judite. Quero a última prestação. Você não é mais um rapazinho, agora você é uma mocinha. E você ama o Juan. Acabou. Você consegue desenrolar, tá bom? Legal. Agora vamos resolver a questão número 4, que eu vou aplicar os dois conceitos em uma questão só. Olha só. Eu tenho 100 mil. É minha dívida. São 5 prestações anuais. Já consigo definir a amortização. Não tire isso da sua cabeça, tá bom, pessoal? Não se faz nada no sistema saque sem o valor da amortização, que é a constante, tá bom? Beleza. Então, quem é a minha amortização? É a dívida, que é o 100 mil, dividida pela quantidade de parcelas, quantidade de prestações. 100 mil dividido por 5 é 20 mil. Ok. Eu tenho uma taxa anual de 12%. E eu quero a soma das 5 prestações. Se eu quero a soma das 5 prestações, eu já penso o seguinte, é a soma de uma PA. Vou pensar em progressão aritmética. Como é que eu faço essa soma? A soma das 5 prestações vai ser o seguinte, vou pegar a primeira prestação, vou adicionar a última prestação e vou multiplicar pela metade da quantidade. São 5, eu multiplico por 2,5. Esse é o pensamento. Olha como é que fica fácil. Quem é P1? Opa, sou rapazinho, amo Judite. Vai ser o valor da amortização, vou aqui no meu rascunho, vai ser o valor da amortização mais o juro sobre a dívida. Vou amar Judite. Então, P1 vai ser, quem é o valor da amortização? 20 mil. O juro vai ser 12% da dívida, 12% de 100 mil. Pessoal, 12% de 100 mil é 12 mil, tá? Aqui não precisa inventar. Então, aqui nós temos que P1 é 32 mil. Ok. Já coloco aqui no lugar de P1, 32 mil. Show. Sempre com calma para você entender. 32 mil. Esquece planilha. Mais. Quem é minha P última? Meu PU. Amo Juan. É a amortização mais o juro sobre a própria amortização. Então, meu PU, que é a minha P última, vai ser a amortização de 20 mil mais 12% do próprio 20 mil. 12% de 20 mil é 2.400. É 12 vezes 20 mil dividido por 100. Aqui vai dar 2.400. Então, meu P último, que é a minha parcela 5, vai ser 22.400. Acabou. Rapidamente você desenrola a questão. Então, tem aqui 22.400 e multiplica 2,5. Pessoal, 32 mais 22.400 dá 54.400. Vezes 2,5 dá 136 mil. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra C. Tá aqui, ó, 136 mil. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Vou encerrando a nossa aula por aqui. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com um amigo que você imagina, né, que precisa assistir essa aula. Compartilha com a sua amiga concurseira que também precisa assistir essa aula.
deixe seu comentário, a sua dúvida, fique à vontade para poder conversar comigo, tá bom? Enche esse vídeo aí de comentário, pergunta o que você quiser, diz se você entendeu, deixa sua crítica, sua sugestão, fica à vontade para trocar essa ideia comigo, tá bom, pessoal? Vou encerrar a aula por aqui, tamo junto, um grande abraço e até a próxima.